Eu gostaria, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 4, 23. Eu prometo terminar antes de meia-noite. Daqui a meia hora, né, irmãos? É antes de meia-noite ainda, né? Quando a pastora falou o tema dessa mensagem, do tema da conferência, ela disse para mim assim: pastor, o tema é viver. E eu confesso que isso mexeu muito comigo, porque nesses últimos dias tem pessoas que não estão vivendo, não é verdade? Porque viver não é fazer a nossa própria vontade, mas viver uma vida de qualidade é viver para a glória de Deus. E quando eu pensei em trazer uma mensagem, o Senhor me deu 3 mensagens. Ontem eu estava no congresso de mulheres e ali eu estava finalizando a terceira, e hoje Deus falou comigo assim: é essa palavra que você vai pregar. Eu falei amém. É o Senhor que manda. Eu sempre digo que manda quem pode, obedece quem é filho, né? Então essa noite nós vamos falar um pouco sobre guardar o coração para viver. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: para viver bem. Diga: para viver bem, nós temos que guardar o nosso coração. Amém. A palavra do Senhor em Provérbios 4, 23, quantos acharam, digam amém. Diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste das palavras perversas. Olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de vocês. Estabeleçam um caminho reto para os seus pés e permaneçam na estrada segura. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, e não permita que os seus pés sigam o mal. Em Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Até aí apenas. Guardar o coração significa que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, desejos, emoções, com os nossos sentimentos, pois tudo de bom que falamos ou fazemos começa onde? No nosso coração. Por isso é muito importante cuidarmos do nosso coração. Interessante que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mas em Jeremias Deus diz que nos dará um novo coração. O coração do homem, ele é enganoso, mas o coração que Deus dá ao homem, esse coração é um coração perfeito, para a glória de Deus. E quando nós encontramos Salomão, o sábio Salomão dizer: guarde o vosso coração, pois dele procede, ou porque dele sai ou entra vida. Sabe, queridos, nesses últimos dias nós conhecemos pessoas e temos visto muitas pessoas por aí que elas têm deixado tudo e qualquer coisa entrar nos vossos corações, e isso não tem feito nem um pouquinho bem para elas. Elas têm se tornado pessoas duras, insensíveis, intolerantes, pessoas que só têm pensado em si mesmo, pessoas que só têm de fato feito as suas próprias vontades, e isso não tem permitido com que essas pessoas vivam. E quando nós falamos em viver, nós não estamos falando em viver qualquer vida. Afinal de contas, nós temos a vida de Deus e precisamos viver esta vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, ele diz:
que nós precisamos apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, pois este é o nosso culto com entendimento. Aí ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação que Cristo já fez em vossa mente, para que o nosso coração seja transformado e para que possamos viver uma vida de qualidade em Deus. Nós precisamos permitir com que o Senhor mude o nosso pensamento. O próprio sábio Salomão, ele diz que a forma que eu penso eu sou, ou eu me torno. E quando nós começamos a de fato viver aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, e mudamos a nossa forma de pensar, e deixamos também com que Cristo haja em nosso coração, nós passamos a viver uma vida para a sua glória. A minha esposa, ela tem um versículo que ela ama, e isso tem acompanhado as nossas vidas durante esses anos de casado, e não são poucos, são 20 anos. Estamos caminhando o mês que vem para 21, glória a Deus. E ela diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que faça para a glória de Deus. Não tem como vivermos uma vida ou vivermos nessa terra se não for para a glória de Deus. Sabe, pastor, mas como eu posso viver uma vida para a glória de Deus? Primeiro, eu preciso filtrar aquilo que entra no meu pensamento. Quando a palavra nos diz que nós temos que guardar o nosso coração, está dizendo que a nossa vida depende dele. Ou seja, assim como a nossa vida física depende do nosso coração saudável, a nossa vida espiritual depende dos nossos pensamentos, desejos e emoções serem conforme a palavra de Deus. Quando nós andamos segundo a palavra de Deus e fazemos a sua vontade, nós passamos a viver de fato a vida de Deus nessa terra. Não adianta a gente tentar viver a nossa vida, porque nós não vamos de fato ter um bom êxito e não vamos agradar e alegrar o Senhor que nos chamou e que está conosco. Quantas pessoas que nós conhecemos que de fato pensam ser felizes e não são, pensam estar bem e não estão. Por quê? Porque vivem na ilusão de uma vida que a Bíblia fala que ela é transitória, é passageira, ela vai acabar. Essa vida que nós vivemos na terra, e a própria Bíblia diz que nós somos como a névoa passageira que logo aparece e vai embora. Por isso a nossa vida precisa ser uma vida para a glória de Deus. E em tudo que nós temos que fazer para viver uma vida para a glória de Deus é mudar a nossa maneira de pensar. Quantas pessoas não conseguem mudar a forma de pensar e não conseguem ter uma vida para a glória de Deus? Alguns acham que viver bem é viver fazendo a sua vontade, é viver tendo alguma coisa nesta terra. Eu estava ouvindo uma canção esses últimos dias e ela tem reverberado muito por aí. E nós estávamos pregando final de semana passada lá no Remanaim, e essa canção foi o que mais bateu naquele lugar. E ele dizia, é da banda Drops, não sei, do Ministério Drops, diz: é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Quando nós vivemos uma vida para a glória de Deus, é ele, por ele que nós vamos gastar toda a nossa vida. Pastor, riqueza é bom, mas não é tudo. Nós podemos possuir tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido possuir nessa terra, mas nós não podemos ser possuídos por aquilo que o Senhor tem nos dado, porque a nossa vida precisa ser casa de habitação do Deus que cuida de cada um de nós. Por isso nós precisamos viver guardando o nosso coração, guardando o nosso pensamento, guardando a nossa alma, guardando o nosso espírito, filtrando tudo que vem à nossa mente e aos nossos ouvidos, a fim de saber que tudo que nós temos que fazer é fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: viver de verdade é fazer a vontade de Deus. Pastor, mas não é fácil romper com a síndrome de Gabriela Cravo e Canela. Quantos conhecem aquela minissérie de Jorge Amado que diz: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer? Não é fácil.
Mas eu sei que é possível. Eu falo isso todos os dias na nossa igreja. Eu digo, não é fácil mortificar a nossa carne, mas é possível. Sabe, alguém um dia olhou para mim e falou assim: a Bíblia fala que nós temos que ser santo como Deus é. Peraí, pastor, calma. A Bíblia fala que nós temos que ser perfeito como Deus é. Não estamos longe disso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: sozinhos não conseguimos ser separados, santo. Sozinhos nós não conseguimos ser perfeitos, claro, mas com a presença do Espírito Santo em nós, nós vamos vivendo a cada dia para a perfeição e santidade e para a glória de Deus. Os nossos conceitos, os nossos desejos, as nossas emoções, aquilo que nós achamos, precisa cair por terra. Pois se queremos viver uma vida nessa terra, precisamos viver todos os dias gastando ela para a glória de Deus. Não é fácil. Olha para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela assim: não é fácil. Diga, mas é possível. Aleluia. Segundo passo, nós precisamos proteger a nossa mente. Diga comigo: eu preciso proteger a minha mente. Sabe, muitas coisas no mundo podem atacar e contaminar o nosso coração, nos tornando fracos e doentes. Mas a maior guerra que enfrentamos, uma guerra travada, ela começa aqui, ó. Eu outro dia coloquei um rios na internet e eu dizia que nós somos de fato influenciados, ou nós nos tornamos a influência que muitas vezes nós sofremos. E aí alguém chegou lá e falou assim: pastor, você está doido. Eu falei assim: então vai ler a Bíblia. A Bíblia fala que as más conversações corrompem o bom caráter, costume. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que tudo que Deus quer é que a nossa mente esteja protegida, porque o inimigo não vem primeiro no nosso coração. O inimigo vem primeiro na nossa mente. A mente maquina, alimenta o coração sede das emoções, vida começa agora a reverberar e nós passamos longe da vontade de Deus. Mas quando a nossa mente está guardada no Senhor, a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 4, capítulo 10, versículo 4 e 5 diz: por isso a palavra de Deus nos ensina que devemos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência a Cristo Jesus. Quando nós vivemos para a glória de Deus, a nossa mente ela passa a estar protegida e o nosso coração começa a estar agora submisso àquilo que o Senhor começou a fazer aqui na nossa mente. Aí sim começamos a viver de verdade nessa terra. Viver para a glória de Deus, viver abrindo mão das nossas convicções, viver abrindo mão daquilo que nós achamos. Tem muitas pessoas que elas vivem dessa forma, como eu falei, com a síndrome de Gabriela Cravo e Canela: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, ninguém me muda, não, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o apóstolo diz que nós temos que levar o nosso pensamento cativo à obediência ao Senhor, ele está dizendo: vocês só terão uma vida na terra em abundância se vocês de fato se submeterem à vontade de Deus neste mundo. Nós precisamos viver, queridos, sabe, nós precisamos usar as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos, destruindo todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde ao ensino e à obediência a Cristo. Não tem como viver se não for fazendo a vontade de Deus. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, levando a nossa mente cativa ao Senhor, aí passamos a viver uma vida nessa terra. Quantas pessoas acham que viver é gozar de tudo aquilo que o mundo tem lhes proporcionado? Pastor, é errado ter algumas coisas? Não é errado. Mas a partir do momento que eu tenho aquilo que Deus não quer que eu tenha, eu paro e deixo de viver aquilo que Deus quer que eu viva, e passo a viver aquilo que eu quero viver. E isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu não tenho satisfação a dar a minha vida para ninguém. Eu concordo com isso. Se você tem domínio sobre a sua vida, você não deve satisfação a ninguém. Mas quando você vive para a glória de Deus, a Bíblia fala que eu preciso viver para a edificação do outro. Um dia alguém chegou e falou para mim assim: ah, pastor, mas eu não estou nem aí para o que pensam de mim. Eu falei: você está certo.
Mas nós aprendemos a olhar não para o que as pessoas pensam da gente, mas para o que as pessoas pensam de Jesus quando elas veem a gente. E quando nós vivemos para a glória de Deus, nós temos cuidado em viver nessa terra, para que o nome de Jesus seja glorificado e não escandalizado. Nós temos cuidado em viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, guardando o nosso coração, melhorando os nossos relacionamentos, melhorando tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu confesso que em 2019 eu saí de casa 10 horas da noite, ia dar 10 horas da noite. No dia 31 de dezembro de 2019 eu saí de casa para abrir mão de tudo. Peguei a minha família, eu falei, eu estou sofrendo demais, eu não quero mais viver isso. E eu falei, eu vou chegar na igreja, eu vou pregar o meu último sermão e vou passar a liderança, porque eu já tenho um líder suficiente lá. E eu lembro que quando eu saí de casa, que cheguei na igreja, tudo estava acontecendo perfeito naquele lugar. Eu comecei a ver o louvor, as meninas da coreografia, eu comecei a ver um monte de visitantes que estavam ali naquele lugar. E na hora da palavra, alguém chegou e falou assim, agora vamos convidar o pastor que vai trazer uma palavra de fim de ano. E de repente eu peguei o tablet, eu liguei e ali já tinha uma palavra preparada. Eu comecei a saudar a igreja, falar com um, falar com outro. E de repente quando eu peguei a palavra para pregar, o Espírito Santo veio fortemente ao meu coração. E ele disse, não adianta ser um sucesso fora, enquanto você estiver sendo um fracasso dentro. Eu não me envergonho em falar isso, porque às vezes nós somos e vivemos uma vida aparentemente maravilhosa fora, mas dentro de casa nós não estamos vivendo para a glória de Deus. Nós não temos paciência com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Nós não temos paciência com as pessoas que habitam no mesmo lugar. E eu costumo dizer que a pandemia veio e ela nos ensinou muita coisa. Eu não vou dizer que foi Deus que mandou, mas eu vou com toda a convicção do que a palavra nos ensina, que Deus permitiu com que viesse. E quando todos estavam perdidos dentro de casa, o Senhor nos trouxe para dentro de casa, para que a gente pudesse de fato fazer uma análise na nossa mente, mudar o nosso coração, para podermos viver, apenas viver para a sua glória. E eu lembro que eu comecei a chorar, porque Deus nunca tinha falado daquele jeito comigo. E o Espírito Santo dizia assim, não adianta você ser um fracasso dentro e ser um sucesso fora. Para tudo. E naquele dia eu confesso que eu fui constrangido pela presença reparadora do Espírito naquele lugar. E naquele dia eu falei, nunca mais eu quero ser alguém bem visto fora e mal visto dentro. Eu vou mudar para a glória de Deus. E naquele dia eu comecei a viver. A partir daquele dia eu comecei a viver para a glória de Deus. Tinha coisas que vinham de encontro aos nossos corações. Tinha coisas que vinham para muitas vezes nos machucar, nos tirar. E eu olhava e eu lembrava quando o Espírito Santo dizia, tudo que você precisa ser é fora aquilo que você está sendo dentro. Então viva dentro, para que o mundo veja o quanto você tem vivido dentro da sua casa, para poder transformar aquilo que está fora. E eu comecei a viver, apenas viver para a glória de Deus. Um dia eu cheguei numa borracharia e um homem estava aí totalmente embriagado. E quando eu cheguei para fazer a força do pneu do meu carro, aquele homem veio se aproximando e ele olhou dentro dos meus olhos e ele falou assim, ei professor. Eu olhei para ele e disse, oi. Ele disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu confesso que eu fiquei chateado com aquilo, porque eu falei para Deus, mas eu deveria ter ido. Como é que pode o Senhor mandar um bêbado me evangelizar? E eu confesso que eu fiquei totalmente chateado com Deus, porque eu que tinha que ter tomado aquele posicionamento, mas ele veio. E ele foi embora, de repente ele foi embora, o menino fez a força do pneu do carro, eu entrei no carro, e quando eu sentei no banco, eu falei, Espírito Santo, eu preciso conversar com o Senhor. Eu preciso que o Senhor venha aqui, porque eu preciso ter uma conversa séria contigo. E de repente eu falei com o Espírito Santo. Às vezes eu sou meio azoado, eu boto o cinto com ninguém do meu lado, só para eu tenho que botar o cinto, né? E o Espírito Santo ali sentado, e eu falei assim, eu quero conversar com o Senhor agora. Que história é essa de um bêbado vir pregar a palavra para mim? Eu sou pastor, até parece, né, que é alguma coisa demais.
E de repente o Espírito Santo chegou e fez assim para mim, opa. O Espírito Santo olhou, falou ao meu coração e foi uma forma assim, sabe, sobrenatural. O Espírito Santo fez, sabe porque eu permiti essa pessoa que estava embriagada falar contigo? Eu falei, não. Ele falou assim, porque para você entender uma coisa. Eu falei, diga. Ele fez, o mundo já está cheio de informação. Aí eu falei, e daí? Ele fez, o mundo está cheio de informação, e tudo que o mundo precisa ver a partir de agora é testemunho. Não é aquilo que eu falo que vai mudar as pessoas, mas é a forma que eu vivo em Deus, que vai mudar a vida das pessoas. E quando nós vivemos a vida de Deus na terra, as coisas começam a mudar, queridos. Nós passamos agora a influenciar, não pela mensagem que falamos, mas pela presença que carregamos. Deus nos chama para viver, queridos. A Bíblia fala em Hebreus 12, versículo 14: esforça-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: a santidade é para você, irmão. Aí tem gente que pensa que ser santo é usar aquele negocinho na cabeça, eu não sei nem o nome daquilo. Fala aí, meu amor. Aquele negócio. Você vê muito nos desenhos de Tom e Jerry, né? Meu Deus, fui longe agora. Só que a palavra santo vem de separado. Viver uma vida de santidade é viver uma vida, não é isolado. Entenda que separado e isolado são duas palavras totalmente diferentes. E tem, de fato, um sentido, um significado totalmente diferente. Quem vive isolado não vive para mudar a vida de ninguém, mas quem vive separado vive para a glória de Deus, mudando a vida de todas as pessoas através do testemunho que o Senhor te chamou para viver nessa terra. Quando nós vivemos isso, queridos, a nossa vida ela passa a ser vista. É interessante que um dia nós estávamos lendo a palavra e a Bíblia fala que existe uma grande multidão de testemunha olhando para a manifestação dos filhos de Deus. E eu fiquei, uma multidão de testemunhas, será que são as pessoas? Não são. Uma multidão de testemunhas são aqueles que já estão no céu, os 24 anciãos, que eles ficam observando como nós nos comportamos aqui, se nós estamos vivendo para a glória de Deus ou para a nossa própria glória. Sabe, nós precisamos nos esforçar para viver em paz com todos. Pastor, mas eu tenho alguns inimigos. E daí? Jesus também tinha. E quando nós entendemos o verdadeiro significado do amor, nós percebemos que amor não é sentimento. Eu lembro que no ano de 2004 eu conheci a minha esposa e quando eu a vi, quando Deus despertou esse sentimento no meu coração, foi algo muito, muito louco, porque parecia que o meu estômago estava cheio de borboleta. Eu queria voar, eu queria cantar. Eu cantava todos os dias lá em Tucano. Interessante que quando eu comecei a namorar com ela, foi algo assim muito, muito lindo de Deus. Ela não me conhecia, não gostava de mim, não sabia quem eu era. E ela entrando no ônibus, eu peguei na mão dela e falei: eu vou casar com você, menina, vou ter filhos com você, vou ter um ministério com você e vou viver toda a minha vida com você. Ela olhou para mim assim e fez: oxi, e entrou. E eu orei, irmãos, a resposta está aí. E eu lembro que quando eu fiquei apaixonado por ela, tinha umas caixas, eu não sei se aqui tem, mas em todos os postes tinha uma rádio comunitária em Tucano, tinha umas caixas. Todos os dias eu fazia questão de ir para a rádio para cantar, porque na farmácia que ela trabalhava, na frente tinha um poste e no poste tinha uma caixa. E todos os dias eu ia para a rádio cantar. Eu falava: papai, me chama aí. Os caras me chamavam, eu ia cantar. Aí eu tinha que cantar uma música e oferecer para ela, porque eu estava totalmente apaixonado. Eu queria, meu Deus do céu, como eu vivia, né? Meu Deus do céu. Eu estava falando para ela esses dias, eu falei: amor, você está tão linda que eu estou me apaixonando por você a cada dia. Estou voltando lá em 2004. Aí, voltando, vamos voltar, irmãos. Quando eu falo dela, eu fico emocionado. E, não é para menos.
E aí eu estava apaixonado por ela, mas de repente, com 1 mês e 14 dias, antes de 1 mês eu pedi namoro, ela aceitou, e eu estava apaixonado. Eu queria todo dia cantar para ela, todo dia eu tinha que ver essa menina, todo dia eu ia na casa da mãe dela. Com 1 mês e 14 dias eu pedi noivado, ela aceitou, louca. Ela também estava apaixonada. Com 3 meses namorando e de noivado, eu pedi em casamento, ela aceitou. E nós estávamos apaixonados. E nós casamos com 3 meses. E fomos morar juntos. Agora começa a parte do amor. Porque o amor não é sentimento. A paixão é, o amor é mandamento. Quando nós começamos a morar juntos, ela começou a ver o problema que agora estava do lado dela, dentro da mesma casa, dividindo o mesmo banheiro, a mesma sala, o mesmo quarto, a mesma cama, as mesmas coisas. Porque eu vim de uma família totalmente desestruturada, e eu fazia tudo o que eu queria fazer. Algo que reverberava muito dentro do meu lar era: mulher é igual a biscoito, vai uma e vem 18. Casamento é igual a loteria, você casa para dar certo ou não, se não der arruma outra e acabou. Só que quando nós fomos para embaixo do mesmo lar, casados, o amor agora começou a operar naquele lugar, e o amor começou a ser um mandamento. Quantas vezes nós olhávamos um para o outro e dizia: nós vamos nos separar. Só que por causa do mandamento, ame, ame, nós tínhamos que continuar casados. Foi com ela que eu aprendi que casamento é vitalício, é para sempre. E eu comecei a viver esta palavra. E a palavra diz: esforça-se para viver, esforça-te para viver em paz com todos, e procure viver uma vida santa, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe, a vida santa que a minha mulher, a minha esposa, decidiu viver, me constrangeu a ponto de eu ficar apaixonado pelo Deus dela. Eu ficar louco, desesperado por aquilo que eu via ela fazer no quarto, na sala, em todos os lugares. Ela dizia: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que faça para a glória de Deus. Eu dizia: como pode isso? E eu comecei a ver através do testemunho dela, e eu dizia assim: mas eu preciso ser igual a ela. Eu preciso me apaixonar por Ele. Eu preciso viver uma vida para agradar e alegrar o coração de Deus. Mas eu não ouvia de pessoas, eu via isso nela. Quando a Bíblia fala que nós temos que nos esforçar, é porque o Senhor sabe que não é fácil. Todo esforço no Senhor, nós teremos uma recompensa, e não é qualquer recompensa. Diga para essa pessoa que está do teu lado: quando nós vivemos uma vida para a glória de Deus, diga: nós podemos ver e viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Pastor, o que é que Deus tem? O que Deus tem é aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, aquilo que ainda não subiu o coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que vivem para a glória de Deus. Não é fácil. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho que amar mesmo meus inimigos? A Bíblia diz que tem, porque amor não é sentimento. Tem pessoas que amam até que não pise no meu pé, até que eu não pegue falando mal de mim, até que não me traia, não é assim? Só que a Bíblia fala que um dia Jesus olha para Judas, e Judas vem dar o beijo da traição. E quando Judas chega no rosto de Jesus, e Jesus olha para ele e fala: o que viestes fazer, amigo? Pastor, Jesus ele foi irônico? Não. Foi falso? Não. Jesus brincou? Não. E por que Jesus chamou o traidor de amigo? Porque nada e nem ninguém mudou a essência do céu que Jesus carregava. Judas se corrompeu, Jesus não. Judas traiu, Jesus foi fiel. Judas perdeu a vida de santidade, Jesus foi santo e continua sendo. Sabe, quando nós vivemos para a glória de Deus, nós decidimos viver a vida de Jesus nesta terra. Por isso a palavra do Senhor nos chama essa noite para nos esforçarmos a viver uma vida em paz com todos.
E quando a Bíblia fala paz com todos, não está dizendo paz com alguns ou paz com quem eu gosto, não, é paz com todos. Para despertar o verdadeiro poder e alta performance, é preciso libertar-se das amarras, das mágoas, do rancor, para viver uma vida em paz com todos, para a glória de Deus. Nós temos que perdoar todas as pessoas, mas temos que perdoar. Tem pessoas que vivem presas a outras porque não conseguem liberar o perdão, porque eles fizeram mal. Ei, Jesus nos ensinou isso, não falando, mas vivendo. E para viver a vida de Jesus nessa terra, nós precisamos abrir o nosso coração, porque perdoar é assumir a responsabilidade pelo qual nós nos sentimos. Perdoar refere-se à sua paz e não da pessoa que te fez sofrer. Perdão é uma habilidade que precisa ser treinada dia após dia. Perdoar é ajudar a ter mais controle sobre os nossos pensamentos. Perdão, ele melhora a nossa saúde física, mental. Perdão, ele nos torna pessoas mais felizes ao invés de vítimas anônimas. O perdão é uma escolha. Por isso, para viver a vida de Deus na terra, nós precisamos escolher perdoar. Pastor, mas fulano não merece, e daí? Nós também não merecíamos e Jesus nos perdoou. Para viver a vida de Jesus nessa terra, não é fácil, mas é possível. É possível, e o apóstolo Paulo diz isso, sabe? O apóstolo Paulo em Filipenses 1:20, ele diz: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, eu não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Olha o que Paulo diz: eu poderia ir para o céu hoje, mas eu posso ficar na terra dando mais frutos ao Senhor. E dar frutos é escolher viver a vida de Jesus nessa terra. Sabe, a Bíblia fala que existe uma grande expectativa pela manifestação dos filhos. E a manifestação dos filhos, o mundo está esperando, a criação está esperando com grande expectativa que os filhos se manifestem nessa terra. Eu tenho um filho, homem, e 4 mulheres. Em casa é 5. É uma galera de 5. Tem um casal de gêmeos pelo meio. E o menino, ele faz tudo que ele me vê fazer. Um dia nós estávamos indo até um outro bairro, e um amigo estava no carro na frente, e o meu filho sentado atrás, e eu no carro junto com ele. E o amigo passou direto num semáforo vermelho, e quando chegou até o lugar onde nós estávamos, ele desceu do carro, chegou para o meu amigo e fez: você acabou de pecar. O meu amigo olhou e fez assim: acabei de pecar por quê? Ele fez: porque você passou no sinal vermelho. Ele disse: menino, pelo amor de Deus. Aí ele olhou e fez assim: o meu pai não passa no sinal vermelho. O meu pai, quando vem alguém na faixa de pedestre, o meu pai para essa pessoa passar. O meu pai, e ele começou a dar exemplos daquilo que ele via, aonde? No meu pai. A Bíblia fala que a criação está esperando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então tudo que nós precisamos fazer para hoje é viver a vida de Deus nesta terra. Os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala em criação, a Bíblia não fala apenas em pessoas. A Bíblia fala em tudo que há no mundo. Está esperando a nossa manifestação. Mas não é qualquer manifestação. É a manifestação dos filhos. E só quem é filho pode manifestar a glória
do Pai. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, mas o Senhor disse que nós temos a glória de Deus? Sim. Romanos 8:29 diz isso. Ele nos predestinou para si. Depois disso nos justificou, e depois de ter nos justificado, deu a cada um a sua glória. Quando nós vivemos para a glória de Deus, nós passamos a viver a vida de Deus na terra. Quais são as convicções que vocês carregam? Ou quais são as convicções que nós carregamos que precisam serem deixadas para trás hoje? A convicção do ninguém me muda, porque eu sou assim mesmo. A convicção do nada, eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim. Ou a convicção que nós não podemos abrir mão, que é estarmos convictos em viver a palavra de Deus, para que o mundo veja que Ele enviou o seu Filho por amor de cada um de nós. Não é fácil, diga comigo, mas é possível. Não é, pastor? Não é fácil. Não é fácil, às vezes, ter um Judas caminhando do nosso lado. Não é fácil ter um Pedro. Um dia alguém chegou e falou assim: pastor, eu prefiro ter um Pedro explosivo. Quantos já viram isso? Tem na internet rolando. Pastor, eu prefiro ter um Pedro explosivo, que corta a orelha de Malco, que faz, que acontece, do que ter um Judas traidor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro só era Pedro do jeito que nós conhecemos, enquanto Pedro ainda não havia decidido viver a vida de Deus na terra. Porque a Bíblia fala que depois de Pedro, cheio do Espírito Santo, alguém explosivo se torna alguém impossível se torna alguém controlado. Alguém que falava as verdades, porque não aguentava ouvir um desaforo, agora engole toda. Oh, meu Deus. A Bíblia fala que Pedro, depois de todo transformado e cheio do Espírito Santo, ele vive a vida de Deus nessa terra, a ponto da sua primeira mensagem converter mais de 3.000 almas. Eu não quero ser o Pedro que explodiu, porque quando Pedro corta a orelha de Malco, Pedro não está tirando apenas um pedaço de uma pessoa. Pedro está também sendo usado por Satanás para tirar o sacerdócio, porque Malco era alguém indicado ao sacerdócio, e um sacerdote naquela época não podia ter nenhum defeito físico. Se tivesse faltando alguma coisa, não podia ser. Aí Pedro fala: além de tentar te matar, eu vou tirar aquilo que você pode ser usado lá na frente. Só que Jesus, como alguém cheião de Deus, o que é que Jesus fala? Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, tu tá maluco? Pega a orelha do soldado, do sacerdote, coloca no seu devido lugar, não deixa nenhuma marca, porque com Jesus nós perdemos a nossa vida para achar. Vocês creem nisso? Mas quando ele pega a orelha do soldado, ele está dizendo assim: Pedro, você não pode ser dessa forma. Explosivo? Não, Pedro. Você precisa ser agora alguém que de fato vai viver para a minha glória. E Pedro aprende isso. A Bíblia fala que quando Pedro foi ser crucificado, irmão, a conversa foi outra. Pegaram Pedro para crucificar, para matar. Pedro olha e fala assim: ei, pera, eu não posso morrer igual a ele. Por favor, coloca essa cruz de cabeça para baixo. Eu tenho que ter uma morte pior do que a dele, porque ele deu a sua vida por mim, e agora eu preciso morrer por ele. Ele viveu por mim, e agora eu preciso viver por ele. Por favor, coloca a cruz de cabeça para baixo e pode me crucificar, porque eu preciso, para a glória dele, morrer dessa forma. Um dia alguém fez uma pergunta a uma outra pessoa, e eu quero perguntar para vocês aqui essa noite: quantos aqui morreriam por Cristo? Digam amém. Eita! Quantos aqui teriam coragem de morrer por Jesus? Digam amém.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito mais fácil viver por Ele do que morrer por Ele. Às vezes nós temos coragem de morrer por Cristo, mas não tomamos a decisão e não escolhemos viver por Ele. O apóstolo Paulo diz: eu estou indeciso, eu quero ir para o céu, mas vocês estão precisando de mim. Então, entre ir ou ficar, o céu pode esperar. Eu vou ficar com vocês, porque vocês precisam de mim. E quando nós vivemos essa vida para a glória de Deus, nós vivemos e alcançamos o destino e o caminho da verdadeira santidade. Quer viver e viver bem? Viva para a glória de Deus. Não é fácil, falo novamente, mas é. Ah, meu Deus, que lindo! Essa igreja aprende rápido as coisas. É possível. Eu tenho uma irmãzinha na nossa igreja que um dia ela olhou para mim e falou assim: pastor, é o seguinte, ó, mexeu comigo, tudo bem, agora mexeu com o filho meu. Eu falei entre mistério, ela falou: desço do salto. Eu olhei para ela e falei assim: se eu orava por você hoje, eu vou orar mais ainda. Ela: para quê? Eu falei: para Deus te matar. Ela falou: o senhor quer me ver morta? Eu falei: a carne quero. Eu quero que você ressuscite com Ele. Descer do salto para quê? Responder para quê? Ser brava para quê? Ser bravo para quê? Se um dos atributos que o Senhor carrega e nos ensina é que temos que ser manso e humilde, Jesus tinha tudo para abrir mão de tudo. Afinal de contas, sofrer não é bom. Mas quando Ele viu cada um de nós e que nós necessitávamos dele, o castigo que nos trouxe a paz estava, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que nós temos que fazer, irmãos, comunidade, família da graça, esse nome é forte demais. Família da graça. Uma das traduções de graça é favor imerecido. Uma comunidade que é uma família que vive do favor que não merece. Isso é poderoso. Quando nós vivemos desse favor que nós não merecemos e valorizamos isso, vivemos para a glória de Deus. Quer viver? Viva para a glória dele. O caminho da santidade não é fácil, mas é possível. Precisamos ouvir tudo aquilo que foi pregado neste lugar, mas precisamos colocar em prática, porque o sermão de hoje não vai mudar a sua vida se você apenas entender isso como uma palavra de sábado à noite. Mas se você colocar, como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você pegar tudo aquilo que foi pregado aqui essa noite e colocar em prática, pastor, talvez eu não consiga colocar 100%. Tente, apenas tente. Nós fomos em agosto para a conferência Cuidado com o Corpo, com o pastor Luciano Subirá, e ele trouxe uma ministração de 3 horas. Quando nós saímos de lá, minha esposa saiu desesperada, toda desconstruída. E o que mais me marcou, quando ela falou, ela chegou para Deus e falou assim, eu estava perto e ouvi, ela fez: Senhor, eu entendi tudo que o Senhor disse. Talvez eu não consiga, mas eu vou tentar. Além de conseguir, ainda me influenciou. Hoje nós estávamos no hotel, eu estava na frente do espelho dizendo: obrigado, pastor Luciano Subirá, apóstolo Milton e minha esposa.
por tudo que vocês têm feito na minha vida. Nós temos que viver para a glória de Deus. Eu não sei o que você precisa hoje abrir mão para viver para a glória de Deus. Porque viver para a glória de Deus nos leva, de fato, nos tira do conforto e nos leva para o confronto. Eu sempre digo isso. Nunca vamos aprender a viver para a glória de Deus se a gente ficar o tempo todo no conforto. Alguém um dia falou para mim assim: pastor, eu vou morrer de tanto chorar. E naquele momento o Espírito Santo fez assim: diga a ela que não vai não. E eu olhei para ela e falei assim: você não vai não. E ela olhou para mim e falou assim: eu vou. Eu falei: não vai não. E eu falei: Espírito Santo, diz a segunda parte, que ela disse que vai. E ela disse de novo: eu vou. E o Espírito Santo diz: diga a ela que não vai não, porque quando a bênção chegar, ela também vai chorar de alegria. Eu olhei para ela e falei assim: não vai não, porque quando a bênção chegar, o Espírito Santo disse que você vai chorar de alegria. Ela fez: eu vou mesmo. Eu falei: então pronto, não vai. Esse choro que Deus está te permitindo viver é para o teu crescimento, aperfeiçoamento, para moldar a sua vida, para que a tua vida seja transformada, para que o nome dele seja glorificado em você, através de você, para que todos vejam a vida que você está vivendo para a glória de Deus. Em Provérbios 23, 26 diz que o Senhor não quer uma formalidade ou aparência, mas um coração que o adore na intimidade com sinceridade. O Senhor nos convida a entregar a Ele nosso coração, pois a Bíblia diz: dai-me, filho, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Tudo que nós precisamos fazer é viver para a glória de Deus. Essa canção, ela diz isso: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. A parte mais importante é essa: dono dos meus dias. Aí alguém chegou nesses dias na internet e falou que os crentes, a hora que mais mente é a hora que está cantando. Eu discordo. Sabe por quê? Porque eu não prego aquilo que eu vivo. Eu prego aquilo que eu preciso viver. Se eu pregasse aquilo que eu vivo hoje, eu só ia falar da minha vida, das minhas experiências no meu lar, da minha esposa, dos meus filhos. Mas quando eu prego aquilo que eu preciso viver, eu prego que nós precisamos nos esforçar para ter a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu prego que é difícil mudar, mas é possível. Eu prego que a vida que nós precisamos viver nessa terra é uma vida para a glória de Deus. Então é dele, por ele, é para ele que nós precisamos gastar toda a nossa vida. Eu não sei em quem, ou com que você tem gastado a sua vida, ou até perdido. Mas essa noite eu te convido a gastar a sua vida para a glória de Deus. Que essa noite o Espírito Santo aplique esta palavra no nosso coração. Que essa noite o Espírito Santo possa mexer com as nossas estruturas, a ponto de sairmos deste lugar com vontade de tentar viver a palavra que foi pregada aqui essa noite. Amém? Pastor, não é fácil. Eu sei, irmão, mas é possível. Pastor, talvez eu não consiga, mas tente. Paulo, quando ele foi chamado por Deus, a Bíblia fala que ele era um perseguidor, depois se tornou um perseguido.
Sabe por quê? Porque o nome Saulo significa o exaltado, mas o nome Paulo significa o desejado. Que essa noite o Senhor mude os nossos nomes, a ponto de vivermos para a sua glória e sermos desejados por Ele. Porque é fácil a gente dizer: eu quero conhecer Jesus. Difícil é ser achado nele. Mas olha para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela: que pastor chato. Não diz isso não, irmão. É chato esse negócio de olha para o lado. Mas quanto mais você fala, mais você aprende. E a pessoa que está do teu lado também, às vezes tem alguém dormindo, você acorda. Sabia? Porque crente é assim, crente pode estar passando pelo que for, até no culto ele consegue dormir, porque ele sabe o Deus que ele serve. Então, olha para o lado e diga para essa pessoa: é difícil, mas é possível. Diga: vamos nos esforçar para que a gente possa viver para a glória de Deus. A Bíblia diz que Ele tem uma vida, e uma vida abundante. Eu concluo aqui o nosso tempo. É bom pregar aqui, que aquele relógio eu acho que está eu olhei aqui, meu Deus, aquele relógio está atrasado. Relógio, em nome de Jesus. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo que aquele que vive para agradar a Cristo descobre o caminho para a santidade. Quantos aqui querem ser santos? Digam amém. Nós estamos nessa terra para isso, irmãos. Talvez você saia daqui essa noite e você tenha que colocar em prática essa mensagem. Talvez seja amanhã, talvez segunda, mas uma hora Jesus vai permitir algumas coisas acontecer para que você mostre ao mundo que você está vivendo para a glória de Deus. Feche um pouco os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a cada dia a refletir o Senhor em nossas vidas, a partir da vida que nós decidimos viver no Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, como falei bastante durante essa palavra, é difícil, mas é possível. Porque se não fosse possível, o Senhor não diria: seja um santo, esforça-te para viver em paz com todos. É possível. Sozinhos nós não vamos conseguir, mas com a tua ajuda nós podemos todas as coisas, e conseguiremos viver, e vamos conseguir viver para a tua glória. Senhor, nos ajuda, Pai, a começar de mim, que a nossa vida seja um testemunho vivo, para que esse mundo saiba que o Senhor enviou o seu Filho, por amor a todos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro neste momento, a começar de mim, Senhor, que o Senhor tire tudo aquilo que não está sendo para a tua glória, que o Senhor tire tudo aquilo da tua igreja, dos teus filhos, que não esteja sendo para a tua glória, porque nós queremos e decidimos esta noite, escolhemos viver para a glória de Deus. Nós não queremos viver qualquer vida, nós queremos viver a tua vida nessa terra, porque uma vida que testemunha o Senhor é uma vida para a tua glória. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu para compartilhar mais da tua palavra. Nos ensina, nos ajuda, e a cada dia o Senhor nos molde e nos transforme, para que o teu nome, o nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que tu és o nosso Cristo, tu és o nosso Senhor, para que este nome seja glorificado em nossas vidas, não apenas através daquilo que falamos, mas através do nosso testemunho, para vivermos para a tua glória. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. É difícil, mas é.
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.